povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu quero dizer que é um motivo de alegria estar aqui mais uma noite. Amém. Amém. Vai morar no céu. Glória a Deus. Eu estou agradecendo aos irmãos, né, pela confiança de estarmos chegando assim na casa, né, pastor? Glória a Deus. Logo e estar recebendo essa oportunidade, né, a confiança para estar trazendo aqui a mensagem para a igreja. Livro de Jonas, igreja. Jonas, capítulo 1. Estava aqui sentado, pastor, último culto, e aí o Senhor me deu uma palavra que era para ser trazida aqui. E aí no final do culto a irmã fez o convite. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor já tinha mostrado ali na quinta, né? Foi na quinta-feira, a palavra qual era para ser trazida essa noite para nossos corações. A palavra bem conhecida, o livro de Jonas, capítulo 1, igreja. E veio a palavra do Senhor Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio, ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Só até aí, irmãos. Irmãos, pode ser assentado no glória, aleluia. É uma palavra muito conhecida, irmãos, mas eu creio que o Senhor, Ele vai falar aos nossos corações, já falou comigo. Eu creio que o Senhor vai falar continuamente nesta noite. Já falou através dos louvores, né? Cada um de nós. E vai continuar falando. Irmãos, Jonas recebe uma ordem diante do Senhor a pregar a palavra do Senhor. No versículo 1 diz, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Irmãos, quero dizer nessa noite que nenhum de nós conseguimos fugir da face do Senhor. Por mais que nós tentamos nos esconder no mais profundo abismo, ali estará os olhos de Deus sobre a nossa vida. E Jonas, talvez ele no momento ele pensou que ele poderia até fugir da presença do Senhor. Mas da presença do Senhor ninguém consegue se esconder. Ele levanta ali, o Senhor dá uma ordem para Jonas e ele decide fazer outra coisa. É muito forte essa palavra. Essa palavra nos fala da presença. Quando fugimos, do Senhor, automaticamente nós fugimos da presença do Senhor. E Jonas ali, ele foge da presença do Senhor, vai para longe, tentar fugir da presença. E a presença está ali continuamente com Jonas, porque da presença ninguém escapa do Todo-Poderoso. Quando eu lembro de presença, irmãos, eu não esqueço ali do 1 Samuel, capítulo 7, que vai falar sobre a arca, a arca da aliança, a arca do Senhor, o qual simboliza também a presença do Senhor. A arca que ficou ali na casa de Abinadab por 20 anos. E a Bíblia vai dizer que nada aconteceu. A arca fica por 20 anos na casa de Abinadab e nada acontece. Algum tempo depois, muitos anos depois, vai para a casa de Obed-Edom e fica ali apenas 3 meses. E a Bíblia vai nos dizer que a família de Obed-Edom foi abençoada. Apenas 3 meses. Fica 20 anos na casa de Abinadab. Nada acontece, igreja. Mas vai para a casa de Obed-Edom e fica apenas 3 meses. E a Bíblia nos diz que toda a família daquele homem foi abençoada. Sabe por quê, irmãos? Não basta só ter a presença. Tem que estar com a presença. E eu pesquisando ali sobre presença, ter a presença é comparecer, estar presente é uma obrigação. Eu posso chegar aqui e vir no culto porque a irmã me convidou e vou dizer, eu só vou hoje porque a irmã missionária ele me convidou e eu tenho que ir lá porque ela me convidou. É diferente de você querer estar, de você querer adorar, de você querer mais de Deus, de você ter sede, de você querer vir para dar o seu melhor glória, a sua melhor adoração.
Sabe o que eu entendo, igreja? Quando nós viemos da nossa casa, quando nós saímos da nossa casa para dar o nosso melhor, glória a Deus, por mais que estamos passando dificuldade, por mais que estamos com problema, quando você senta para agradecer a Deus só pelo simples fato de você estar respirando. Glória a Deus. Ei, irmão, como você vai dizer um simples fato? Milhares de pessoas morreram porque não conseguiram respirar. E nós temos o oxigênio que o nosso Deus nos dá de graça. E às vezes nós não sabemos nem agradecer. Nós levantamos da cama e esquecemos porque estamos de pé, porque Ele nos colocou de pé. E a presença de Deus fica ali, irmãos, apenas 3 meses. Na casa de Obed-Edom. E eu entendo que aquele homem, ele tinha um zelo pela arca. A arca está na minha casa, a presença de Deus está na minha casa. Eu tenho que fazer algo para ela. Eu tenho que cuidar, eu tenho que limpar, eu tenho que organizar, eu tenho que fazer algo. O coração dele, eu creio que ardia, porque grande foi o que Deus fez na vida dele. Irmãos, a Bíblia não vai dizer assim, ó, ele abençoou Obed-Edom. Não. Vai dizer assim, abençoou toda a família daquele homem. Sabe o que eu entendo nessa noite? Que enquanto você está aqui adorando o Todo-Poderoso, aquele que está lá na sua casa, aquele que você não sabe nem talvez aonde anda, aquele que ainda não está nos projetos do Senhor, o teu Deus está dizendo aqui nessa noite assim, ó, ei, eu cuido enquanto você adora, enquanto você busca a minha presença, sou eu que estou lá cuidando, sou eu que estou trabalhando e trazendo os seus. Aleluia, Jesus. Irmãos, talvez para aquele homem, o Abinadab, que ficou lá 20 anos na casa dele, era um peso, uma obrigação. Já viu aquele crente que faz as coisas do Senhor porque é uma obrigação? Ai, porque eu vou fazer isso de novo, né? Tenho que limpar a igreja de novo, né? Fazer o quê, né? Não tem outro, vou eu. Ah, eu vou lá hoje de novo, né? Porque o pastor falou, a missionária falou, eu tenho que ir, né? Vou fazer o quê? Esse era Abinadab. Nada aconteceu na sua casa. A arca estava lá. A presença de Deus estava lá, mas nada aconteceu. Meu Deus. Não é você ter a presença, tem que estar, a presença de Deus tem que estar dentro de você. Eu conheço pessoas que pegam a Bíblia e deixam no celular aberto no Salmo 91 ou em outro Salmo e a Bíblia está lá, empoeirada. Não serve de nada, irmãos. Não vai servir de nada. Tem que saber fazer uso da presença. Eu já vi pessoas tentar demônios com a Bíblia. Não vai adiantar. Obrigada. Sabe por quê, irmãos? Ele conhece Gênesis e Apocalipse. E ele mordia a Bíblia e dizia, eu conheço tudo isso aí, ó. Não importa, isso aqui, irmãos, é para nós colocar dentro de nós. Onde a gente está, aqui de Gênesis e Apocalipse vai nos ensinar, é a presença de Deus. Aonde eu for, a presença de Deus vai estar. Cada versículo que você lê, você vai conquistar mais de Deus. Você vai se encher mais de Deus. E aquele homem, a Bíblia diz que 20 anos nada aconteceu. Eu creio, irmãos, que foi passar uns anos ali e ele nada acontecia. Falou assim, ai, tá lá, deixa lá no cantinho. Né? Enquanto o outro está querendo ardentemente a presença de Deus em sua casa. Aleluia, Deus. Irmãos, eu me lembro de um período que eu passei, que eu não podia ir na igreja. Eu não podia ir na igreja, porque o meu filho teve um problema de saúde e eu não podia sair. E o que eu fazia? Eu e meu esposo revezávamos. Um ficava com ele, outro ia para a igreja. Um ficava com ele, outro ia para a igreja. Sabe o que o Todo-Poderoso fez, irmãos? Aleluia. Você não pode ir para a igreja, eu vou colocar uma igreja na sua casa. Aleluia. Você vai abrir aquele ponto de pregação. E eu falei, meu Deus, nós nesse momento, Senhor, não podemos, estamos cuidando do nosso filho. A situação muito difícil. E o Senhor falou assim, vocês não podem ir até minha casa, pois eu trago ela aqui. E aí ficamos um ano pastoreando ali em Extrema. Né? Nosso pastor foi lá e abriu um ponto de pregação para a glória de Deus. E aí tem algumas pessoas que falavam, isso aqui vai crescer, vai expandir, estou vendo almas. Eu falei, eu não estou vendo nada, porque Jesus não falou comigo isso. Jesus falou que é um suplemento. É um alimento para nos sustentar esse tempo que nós estamos passando aqui, porque nós não podemos sair. Ele está vendo. Ele é o Deus que vê tudo, irmãos. Talvez naquele cantinho você fala com Deus, ou talvez no momento lavando louça, desapercebido, e você acha que Deus não entendeu. Você acha que Ele não ouviu a sua oração.
E a presença vai para a casa de Obed-Edom. Eu creio que aquele homem, irmãos, para Deus fazer tão grandes bênçãos na vida dele, da família dele. Imagine o zelo, o temor, a preocupação que aquele homem não tinha com aquela arca, com o símbolo da presença de Deus. E Deus abençoou ele e a casa dele. Glória. Aleluia. Deus está abençoando muitos por amor de você. Glória a Deus está abençoando muitos por amor de ti. Lembra daquela viúva que diz: meu marido morreu, mas o teu servo ele era temente o Senhor. E agora? Eu quero um milagre, meu filho não vai ser escravo não. Por amor do marido dela, Deus opera grandes coisas na vida dos filhos dela. E aí voltando aqui para Jonas, irmãos, Jonas desobedece, foge da presença do Senhor e pega um navio, entra naquele navio e tenta fugir. E sabe o que eu achei interessante aqui, passeando pela palavra do Senhor, que a vida de Jonas eu comecei a analisar aqui. Se depois vocês querem dar uma lida assim, a vida de Jonas começou a descer. Quem foge da presença do Senhor vai descendo. Aquele que tenta se esconder da presença de Deus, do chamado de Deus, tenta fugir para longe, a sua vida só vai descendo. E eu vou te provar nessa noite. No capítulo 1 de Jonas, ainda no versículo 3, vai dizer: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tars. E descendo a Jope, achou um navio para Tars. Ele fez o que, irmãos? Desceu para Jope. A primeira descida de Jonas foi do lugar da onde Deus falou com ele para Jope. Isso, descendo a Jope. Desce ali aquela cidade para pegar um navio. Foi a primeira descida dele. Ele desce ali para pegar um navio, porque achava Jonas que se ele pegasse o navio, Deus não ia encontrá-lo. Mas eu entendo, irmãos, que Jonas, muitos falam que Jonas foi covarde, né? Mas o que nós entendemos quando nós lemos a palavra, que Jonas era para pregar, imagine, aquele homem pregar para uma cidade que era uma caminhada de 3 dias a pé. Então era uma cidade bem grande, era muita gente que tinha ali, e Deus queria arrependimento daquele povo. Mas Jonas, o que ele entende? Deus é misericordioso, e Deus é de misericórdia, vai salvar esse povo se houver arrependimento. E ele queria que aquele povo fosse condenado. Mas Deus é misericordioso. Deus tem amor à minha e à tua alma. Deus, ele rejeita o pecado, mas ele ama o pecador. E ele queria que Jonas pregasse ali, e ele sabia que ia haver arrependimentos. Mas Jonas, ele resolve fugir, irmãos. Nós não podemos sair da direção de Deus. Às vezes Deus está te falando para ir para a direita e você quer ir para a esquerda. Eu me lembro de uma vez, irmãos, que eu fiquei sem caminhar por causa da minha desobediência a Deus. Eu era de uma certa denominação e ali Deus começou a falar comigo que Ele me queria de uma outra forma. Ia me levar para um outro lugar. E eu falei: não, eu gosto daqui, eu quero ficar aqui, é o meu jeito. E o Senhor começou a falar. E aí um certo dia Deus falou comigo que se eu não obedecesse, que eu ia andar numa cadeira de roda. Meu Deus. E ali, irmãos, realmente começou a vir uma enfermidade, minhas pernas começaram a travar. E ali eu falo assim: não estou entendendo isso. E a irmã falava: você entende? Deus verdadeiramente, Ele fala e cumpre. Para mim vestir a roupa, meu esposo que vestia. Para mim tomar um banho, se eu deitasse de barriga para baixo, ele tinha que me levantar. E ali naquele dia eu resolvi e falei assim: meu Deus, para te servir, Senhor, do jeito que tu queres, pode ser uma cadeira de roda, pode ser de qualquer forma, mas a partir de hoje eu vou te obedecer da forma que tu queres. E ali, irmãos, Deus fez um trabalhar, né, em um culto. Vinha uma irmã e passava a mão nas minhas pernas. Eu estava inchada no culto, irmãos, que eu não conseguia bater palmas, irmãos alegres batendo palma. E eu não conseguia porque meus dedos estavam inchados. Para vocês terem noção da enfermidade, uma vez eu estava viajando com meu esposo e ali nós dormimos numa pousada, né? E ali de manhã eu levantei, fui no banheiro e fui lavar o meu rosto. Quando eu olhei no espelho, eu achei que tinha uma mulher no quarto e eu fui para correr. Quando eu olhei, eu percebi que era eu pelo movimento. E eu falei assim: meu Deus, sou eu essa? O meu rosto estava muito inchado. O olho chegava, parecia uma japonesa. E ali eu fiquei assim, aterrorizada.
e ali a enfermidade só foi se agravando. E aí o Senhor falou assim, naquele dia que eu falei assim, vou te servir. Não importa se o Senhor vai me colocar na cadeira de roda pela minha desobediência, mas eu vou te servir a partir de hoje. Da forma que tu queres. Não foi fácil, irmãos. Não foi fácil. E, para a glória de Deus, já tem uns 12 anos que nós estamos servindo o Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor chegou e falou assim, vende a sua casa. A minha casa foi feita do jeito que eu queria. Meu esposo fez cada detalhe do jeito que eu queria. E ali, um dia o Senhor resolve nos tirar da cidade, leva para outra cidade. E eu falei assim, é aqui que eu vou ficar, certamente a gente vai parar com essas viagens. E o Senhor fala assim, vende a sua casa. Vamos lá vender a casa. Quando vendemos a casa, que chegamos em casa, em Extrema, Deus usa uma irmã e fala assim, Flaviana, Deus vai te trazer de volta aqui para a cidade. Eu falei, mas não vai mesmo. Não vai não, porque quando eu vender até minha casa, não vou mais para lá. E aí com 1 ano, irmãos, que eu tinha vendido a casa, Deus nos leva de volta, sem casa, irmãos. Sem casa. E aí ficamos morando na casa do meu pai 1 ano. E eu falei, meu Deus, eu não entendo o Senhor. Porque o Senhor manda vender a casa, depois manda para lá sem casa. E eu entendi. Porque a Bíblia diz que onde está o seu tesouro, está o seu coração. Aleluia. Eu entendi isso para a glória de Deus. Aleluia. Porque eu passei momentos, irmãos, que eu falei assim para Deus, se eu tivesse a minha casa, hoje eu estaria de volta, hoje eu estaria voltando. E Deus bradou no meu coração, por isso que eu tirei. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus cuida daquele que ama. E às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E Deus está dizendo aqui para você nessa noite que não é do seu jeito, é do jeito que Ele quer. E canta, agachai. Tem alguém aqui nessa noite, não é só um não, que está querendo fazer do seu jeito. E Deus manda dizer assim, ó, está quebrando a cabeça, está para lá e para cá, assim, ó, o barco está balançando, sabe por quê? Vai entender nessa noite, porque eu mando fazer do meu jeito, e tem que tomar as decisões do seu jeito. Meu Deus. Meu Deus. Quantas vezes eu olhei para um lado e para o outro e falei assim, ou a gente faz a compra ou a gente paga o aluguel. Meu Deus. E ali dava o dinheiro do aluguel, né? Porque eu não ia ficar na rua. E eu falava assim, meu esposo falou assim, eu vou embora. Falei, mas você vai para onde? Não, temos casa lá. Nós vamos para casa do seu pai, está desocupada. E ali, eu falava assim, a gente tem 2 opções. Comprar uma lona, fazer uma barraquinha no terreno que a gente comprou lá em Extrema, ou voltar para casa do meu pai. Mas eu não arredo o pé daqui, se Deus não falar assim, vai. Eu não arredo o pé daqui. Aí um dia chega uma missionária e falou assim, irmã, eu tive um sonho com você, eu não entendo o porquê. Deus falou assim, ó, ainda não é o tempo. Faça primeiro o que eu te trouxe aqui para fazer. E o negócio estava assim, sabe? Quando as crianças pedem o pão que não tem, você olha, quando vocês 2 é bom. Agora quando você tem filho, que você olha seu filho, pede um pão e você fala assim, meu Deus. Teve uma vez que minha filha de 8 anos lá em Guarulhos olhou para mim e falou assim, eu quero comer um pão. Meu Deus. Eu falei, eu não tenho para te dar. E ela olhou assim e falou assim, mamãe, Deus nos trouxe aqui para passar fome, foi? Meu Deus. E eu olhei para ela assim, minha filha. Falei assim, minha filha, Deus é o Deus do impossível. No outro dia chega a mulher aqui do pastor, a esposa do pastor, e falou assim, irmã, um saco de pão enorme. Meu Deus. Irmãs, dá um jeito de aproveitar esses pães, senão vai perder tudo. Jesus, não deu Porque sono. eu comprei para os irmãos que ia vir da caravana, só que não veio a quantidade que a gente esperava. Então se eu deixar lá vai perder tudo. Eu só olhei para ela. Quando a irmã saiu, deu glória a Deus. Ele é o Deus que cuida, irmãos. Ele é o Deus que faz. E aí eu estava nesse culto, irmãos, acho que antes de 2015, e eu não entendia o que era missão. A minha igreja não unge, não consagra missionários. É diaconisa. E aí um dia eu estava no culto, uma irmã estava pregando e fez assim, para mim, eu tinha acabado de ir para esse ministério. Ela chamou e falou assim, vem aqui, minha missionária. Aí eu com um sorriso de canta-canta, me chamou de missionária. Glória a Deus, irmãos. Porque o povo quer ser missionário, né, pastor? Porque eu quero ir para a África, andar de avião, comer comidas diferentes. Só Jesus sabe o que os missionários fazem, irmãos. É verdade. E ali, irmãos,
mais tarde que eu fui entender os projetos do Senhor, né? E eu quero ir um pouquinho mais aqui da palavra, senão eu vou contando muitos testemunhos. E Jonas desce, primeira vez que Jonas desceu foi para Jope. Achou um navio que ia para Tars, pagou, pois, a sua passagem e desceu mais uma vez para dentro dele. Jonas desce de novo, para onde? Para dentro do navio. Chegando ali dentro do navio, para fugir da face do Senhor, o Senhor manda ali um grande vento, né, um grande vento naquele barco, e começa uma grande tempestade. O que Jonas faz? Desce de novo, todo mundo ali aflito, os marinheiros, né, para aliviar as cargas, jogando ali até as suas fazendas, que estavam levando tudo ali, aqueles mantimentos, dentro do navio, do barco, jogando para fora, para o barco, o navio não se quebrar. E o que Jonas faz? Ele desceu para o porão, pela terceira vez Jonas desce. E se deitou e dormiu um profundo sono. Aquele que foge da presença do Senhor, ele fica dormente. Ele adormece. Ele não sente nada mais, porque a presença está longe dele. Eu falo sempre para o Senhor, irmãos, Senhor, pode tirar a minha casa, pode tirar a minha saúde, pode tirar o que quiser, mas não retire de mim a tua presença. Não retire de mim a tua presença. Porque, irmão, sem a presença de Deus você não vai a lugar nenhum. Jonas adormeceu, ele deitou, diz a palavra, num profundo sono e adormeceu no porão do navio. Enquanto todo mundo estava aí procurando uma situação, um jeito de salvar suas vidas, Jonas não estava percebendo nada. Quem foge da presença, quem não tem a presença, não percebe nada. Sabe por quê, irmãos? Deus está falando, Deus está operando e ele está dormente. Não sente a presença de Deus. É diferente do crente que tem a presença de Deus. É dormente. Eu me lembro que há alguns dias eu fui na casa de uma irmã, ainda lá na Bahia, e Deus me passou algo tremendo para falar com ela a respeito do filho dela. Aí, irmãos, ela ficou bem assim olhando para mim. E ela sentada e eu em pé, né? E ela olhando assim para mim. Irmã, você entendeu? E o esposo dela começou a chorar. Eu entendi que era verdade. Falei assim, não é de mim isso. E o esposo dela em prantos, chorando. E ela ficou assim. Aí eu falei, irmã, você está entendendo, né? Ela, Falei, então, irmã, põe na posição, faz o que o senhor está orientando aqui. Que isso assim, assim, assim. Aí ela só fez assim para mim, irmãos. Eu falei assim, amém, Jesus. Foi entregue o que o Senhor falou, né? E aí depois, sem querer, irmãos, veio umas pessoas confirmando, né? Porque Deus, ele confirma. Falando, olha, o filho de fulana tá assim, tá assado. Falei, amém. Só que ela, assim, Deus derramando ali, bradando, e ela assim, olhando. Aí depois, assim, meio que balançou a cabeça, meio que assim, não, meu filho não está acontecendo isso não. E o marido ali chorando, meu irmão, te agradeço por Deus te usar para vir aqui falar com nós. E eu te agradeço, falou assim, irmão, isso é falta da presença de Deus. Quando a presença foge, irmãos, quem tem a presença faz a diferença. Tem aquele louvor que diz, se você quer cantar, busque a presença de Deus. Sabe por quê? Muitos querem cantar, querem pregar, mas não quer descer, não quer se encher. São vazios, não tem a presença. Quem tem a presença é diferente, irmãos. Irmãos, Jonas desce para aquele navio, desce no porão, estava ali dormente, né, no profundo sono, e aqueles homens fazem o quê? Vamos lançar Jonas no mar. Decide lançar Jonas no mar. Desceu para o porão, depois desceu para onde? Para o mar. E eu entendo que ali Deus prepara aquele grande peixe. Se aquele peixe não tivesse, irmãos, Jonas teria morrido. É bom ficar dentro de um peixe 3 dias? Não. Mas o que teria sido pior? Ficar no fundo do mar e ser comido pelo peixe. Então Deus prepara ali aquele grande peixe. Jonas desce
para o mar. Joga ali Jonas no mar. Depois do mar, Jonas vai para onde? Para a barriga de um peixe. Desceu mais uma vez. Ali Jonas entende que os planos de Deus não podem ser frustrados. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir, nem você mesmo, irmãos. Eu tenho um amigo que ele diz assim, que quem pode impedir na sua vida é você mesmo. Mas eu lendo essa palavra, eu entendo que nem você mesmo. Sabe por quê? Quem manda na sua vida não é você. Quem manda na sua vida é Deus. Então, quando você quer fazer uma coisa do seu jeito, você só vai se dar mal. Vai quebrar a cara, vai voltar para o final da fila, vai voltar de novo. Não está entendendo porque as coisas estão dando errado. E às vezes eu costumo dizer, irmãos, que quando está dando errado, também é Deus. Talvez você está dizendo assim, ai meu Deus, eu não sei porquê, isso aqui está dando errado direto. Eu vou fazer isso aqui e está dando errado. Eu, pela misericórdia de Deus, eu tinha uma mini fábrica de lingerie, irmãos. Tudo que você pensar eu produzo. E ali o Senhor chegou ali um dia e falou assim para mim, agora eu quero o seu tempo. E eu trabalhava dia e noite, porque eu tinha que entregar peças para cosmeteiro, e eram muitas peças que eles levam para outra cidade para vender. E o Senhor chegou assim para mim e falou assim, agora eu quero o seu tempo. E eu comecei a queimar. O Senhor fez o quê? Faliu. Enviou uma pessoa para trabalhar comigo, para entrar em sociedade, e essa pessoa tirou tudo que eu tinha. E ali fechei, paguei as funcionárias, fechei ali, deixei tudo do jeito que estava. E aí falei, entendi. Falei assim, não adianta queimar assim. E falei, eis-me aqui, do seu jeito, Senhor. Eis-me aqui, eis o meu tempo, faça como queres. Não adianta, irmãos, desobedecer, porque é pior. Olha para Jonas, o que acontece. Vai para o fundo do mar, é lançado ali no mar, chega ali um peixe, salva a vida de Jonas, que eu entendo como providência de Deus. Talvez você está vendo um grande peixe na tua vida, achando que vai ser engolido. Mas Deus está dizendo nessa noite, que não é para temer, é livramento, é providência. Você está vendo algo assim, ó, já viu aquela situação que você olha, como o povo de Deus estava ali, atrás vinham os carros de Faraó, na frente o Mar Vermelho, Moisés e o povo. E agora, Moisés? A gente morre afogado, a gente morre pelos, os egípcios. E aí Moisés, crendo que ele era um servo que Deus colocou ali, o mar se abre. Há momentos da minha vida e da tua vida que nós estamos assim, parece que o Mar Vermelho está à frente, irmãos. Olha para trás, não tem solução. Olha para frente, não tem solução. E a solução que aparece é uma solução que você vai olhar e vai dizer, meu Deus, isso não é solução. Eu vou para o fundo do estômago desse peixe. Mas Deus está dizendo nessa noite que até aquilo que você não está entendendo, que você está achando que não é, Deus está dizendo nessa noite que é providência de Deus. Aleluia. E Jonas entra ali naquele navio, vai parar, desce novamente, e ele lembra e faz uma oração ali. E, irmãos, se Jonas não tivesse arrependido, ele ia descer mais uma vez, mas para o abismo profundo das nossas almas. Mas ele se lembra do seu Deus, e ele clama a ele, e o Senhor dá ordem àquele peixe que vomitasse Jonas na praia. Meu Deus. Se ele não tivesse arrependido, ia descer mais uma vez. Mas Jonas se arrepende e Deus tem misericórdia. Vai lá, Jonas, agora volta para o final da fila. Está entendendo o final da fila, irmãos? Vai lá, Jonas. Jonas não poderia ter pregado naquela cidade, passou essa situação toda porque quis fugir da presença de Deus. Aí volta e vai pregar. E vai fazer o que Deus mandou. E é assim com as nossas vidas muitas vezes, irmãos. Muitas das vezes é assim com a minha e com a tua vida. Sabe por quê? Porque às vezes nós não entendemos o que o Senhor está falando. E eu lendo aqui, irmãos, eu entendi. Olha o que Jonas fez.
pega aquele navio. O que acontece ali? Uma tempestade. Muitos perderam muitas coisas ali. Era para perder? Não. Era para eles fazer a viagem deles, quietinho, bonitinho e ir. Sem Jonas ali. Jonas era para estar cá pregando e fazendo o que Deus fez. Quando você desobedece a Deus, cuidado. Porque aquele que está à sua volta pode sofrer as consequências. Aquele povo que estava ali no navio perdeu as bagagens. Graças a Deus que não perderam a vida. Perderam muitas coisas ali. Passa por uma situação terrível. Imagine o medo daquele povo ali, na tempestade em alto mar. Tudo por quê? Porque Jonas resolve desobedecer a voz de Deus, fugir da presença do Senhor. Ele resolve fugir da presença e aí põe em risco toda a tripulação daquele barco, daquele navio. Irmãos, é muito sério. É muito sério as decisões que nós façamos, que nós tomamos, porque quando nós tomamos decisões, nós colocamos a vida de outros também em risco. Pode ser de uma pessoa sua que está próximo de você. E a presença de Deus invade, como invadiu a casa de Obed-edom. Ela invade a família, ela traz bênção, ela traz paz, ela traz calmaria, ela traz providência. É difícil obedecer? É difícil obedecer. Quem sou eu para dizer que é fácil? Não é fácil obedecer. Mas fugir é pior. Quem tem presença, irmãos, faz diferença. Quem tem presença, tem compromisso, tem aliança. Muitos querem presença, mas não querem o dono da presença. Muitos querem bênção, querem curas, querem ver Deus operando em sua vida, mas não quer ter compromisso com Deus, não quer a presença. Quer ficar como aquele moço, o Abinadab, que ficou 20 anos ali, mas eu quero ver Deus operando. Mas por que eu estou fazendo para Deus? Não fazia nada, mas na casa de Obed-edom foi diferente. Muitos vem para o culto, como eu falei, como obrigação. Não é pela presença de Deus. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. É muito sério isso aqui que eu vou te dizer. Eu não gosto nem de falar. Teve uma época da minha vida que Deus me levava em muitos lugares para levar a palavra do Senhor pela misericórdia dele. E eu fazia a obra do Senhor. Mas um dia algo aconteceu muito terrível na minha vida, umas palavras que eu ouvi, e aquilo me abateu muito. Eu perdoei, só que aquilo não saía do meu coração. Era uma tristeza muito grande. E ali foi impedido de eu me encher da presença. Eu não jejuava mais, eu não orava mais como eu orava, só abençoa, Senhor, estou indo dormir, amém, Senhor, pelo dia. E assim me trouxe uma outra pessoa, me transformou em outra pessoa. Eu completamente fiquei fria, longe da presença. Mas um dia, você sabe o que aconteceu, irmãos? Eu falava assim, não vou orar porque está frio à noite. Madrugada, ficar sem dormir. Sabe o que Deus fez? Meu filho que foi criado na igreja começou a sair, desviou da presença do Senhor e começou a sair, andar com amizades ruins. Aí sabe o que eu fazia, igreja? Ia para o portão da minha casa, cada tiro que eu ouvia, porque todo dia a polícia matava um jovem. Ai, meu Deus. Todos os dias eu ia para o portão da minha casa, à noite, quando ele saía, e ficava ali o tempo todo orando. Aí sabe o que Deus falou comigo? Falou assim, está vendo aí? Você não orava. Mas agora você vai orar. Meu Deus. Aqui no frio e cá fora. Você poderia ter orado no seu quarto, mas agora você vai orar no portão. Meu Deus. E ali eu ficava, a madrugada, dava vontade de sair para ver onde ele estava. Eu falava, mas aonde que eu vou procurar? E cada tiro que eu ouvia, eu falava assim, meu Deus, guarda meu filho. Senhor. Irmãos, eu passei por esse período um bom tempo. Quando Deus viu que estava bom já, que já dava para levantar, já estava enchendo de azeite, aí ele começou a trabalhar. Meu Deus. O meu filho, ele fumava, igreja, 2 carteiras de cigarro por dia, aquele jovem que ele teve aqui na igreja. Hoje até ele falou que queria vir, pastora, mas ele está um pouco resfriado, ele falou que está com um pouco mole. Fumava 2 carteiras de cigarro, e eu falei assim, Jesus, meu filho não fumava, o Senhor me deu ele,
ele não tinha vícios. Eu não aceito isso. Meu Deus. E o Senhor libertou. Glória a Deus. Para a glória de Deus, ele não fuma mais, já tem uns 2 anos. Era 2 carteiras de cigarro, irmãos. E aí um dia eu falei com o Senhor, eu quero entender se o Senhor vai restaurar o meu filho, se o Senhor tem plano na vida dele, eu quero um sinal. E o sinal que eu quero é o cigarro. Se o Senhor tirar o cigarro, eu vou entender que o Senhor ainda tem plano, tem projeto na vida dele. Aleluia. E aí um dia ele chegou assim, mãe, eu fumei, me deu enjoo, não quero fumar mais. Glória a Deus. E Aleluia. eu só olhei para o céu e agradeci, entendi a voz de Deus. Entendi que era Deus fazendo. Então, irmãos, quando nós decidimos esfriar com a presença, deixar ela quieta, empoeirada, dá um tempo. Ah, irmãos, eu não quero mais, pastor, eu não quero porque eu não quero mais fazer a obra, eu quero dar um tempo. Mas será que Deus te chamou para dar um tempo, irmãos? Será que Deus te chamou? Será que o teu Deus te escolheu simplesmente para você dizer assim, eu já estou cansado, não quero mais. Ah, eu estou com problema com meu esposo, eu não quero mais. Eu vou parar. O Senhor diz assim, nessa noite tem pessoas assim que falou assim, ó, eu vou parar, porque eu não estou aguentando mais. Sabe por quê? Porque está caminhando sozinho, decanta da manai. O Senhor diz assim, ó, está caminhando sozinho. Porque o meu esposo não quer. Caminha só. Caminha sozinho. Caminha sozinha. Porque um dia Deus vai fazer o trabalhar dele. Não vou te dizer assim, ó, um dia você vai ver seu esposo aqui. Porque eu não posso decretar isso. Mas o Deus que você serve, Ele pode fazer o seu esposo vir. Ele pode fazer na cadeira de roda. Ele faz do jeito dele, irmãos. Eu me lembro que uma vez, irmãos, meu esposo, o sonho dele era ter um 3º filho. E ali passou 12 anos tentando me convencer. Minha filha já estava com 12, meu filho com 17. E ali eu falei assim, falei assim, se for da vontade de Deus, eu só vou engravidar se for Deus. E aí engravidei. Quando foi com 1 mês que eu descobri que estava grávida, eu sofri um aborto espontâneo. E ali quando eu recebi o resultado, também que eu estava com a cadeira que eu estava costurando, fiquei em pé assim. Quando eu recebi o resultado, eu caí e sentei. Falei, meu Deus, minha filha com 12 anos, a mais nova. E ali eu falei assim, bom, o Senhor levou, recolheu, eu não vou tentar mais, porque não é da vontade do Senhor. E eles falaram, não, agora que eu quero, agora que eu quero, não, vamos tentar. Nós queremos, mãe. Não. E eu falei assim, tá bom para eles aquietarem. E aí eu comecei a tomar anticoncepcional sem eles saberem. E chega uma profeta na minha casa e diz assim, irmã, vem trazer algo de Deus. Aí meu esposo logo encosta. E ela falou assim, é o seguinte, Deus falou que ele quer, ele vai me dar um filho, e é logo. E é para você parar de tomar esse anticoncepcional que você está tomando. E eu olhei logo para a cara do marido e falei, me entregou, Jesus. Mas o melhor que o nosso esposo ou que a sua esposa, eu não conheço os irmãos, é a presença de Deus. É a presença. O seu esposo pode não estar caminhando contigo, a sua esposa pode até não estar caminhando contigo hoje. Mas sabe o que acontece, irmãos? Eu costumo ver na minha vida assim, ó, em um piscar de olhos, Deus muda tudo. E na sua vida é o mesmo Deus trabalhando, e um piscar de olhos, Deus pode mudar tudo. E você não entender nada. As pessoas que estão olhando à sua volta podem não entender nada. Porque Deus é poderoso para fazer. E às vezes só você sabe o que está passando no seu coração. Então, irmãos, essa noite, entenda que a presença faz a diferença. Não importa se você está vindo só para o culto. Não importa se você está caminhando sozinho. Mas o importante é que a presença faz a diferença. Glória a Deus, aleluia. Como ele abençoou aquele servo dele. Ele entra na casa e abençoa toda a família dele. Através da sua vida, da sua caminhada, Deus pode entrar na sua casa e abençoar o seu esposo, os seus filhos. E outra coisa, irmãos, não é porque ele não está aqui ou ela não está aqui que Deus não está trabalhando. Quão grande livramento talvez essa pessoa já recebeu porque você está aqui. Tão grande livramento, diz o Senhor,
Essa pessoa já recebeu porque você está de joelho no chão. Orando por você, intercedendo pela sua vida. Não pense que as suas orações não estão fazendo efeito. Diz o Senhor nessa noite. Não pense. Missionário, dê um abraço naquela irmã. Diz o Senhor para ti, irmã. Não pense que as suas orações não estão surgindo efeito. Talvez você está orando, irmã, está dizendo assim, oh meu Deus, parece que não tem mais efeito. Parece que não está suprindo efeito. Mas Deus é aqui nessa noite para aliviar esse cansaço, para aliviar o seu coração, mulher, porque eu vejo ele muito amargurado. O seu coração, eu vejo ele preto, de dor, de angústia. Mas Deus diz nessa noite que ele está acalmando. Porque grande é o fardo que você tem carregado, filha. E está carregando esse fardo sozinha, mulher. São muitas orações que você tem depositado nos pés do Senhor. Mas diz ele nessa noite, acalma o teu coração. Acalma o teu coração, porque eu estou passeando, ó. Estou passando. Eu não conheço a sua vida, eu não te conheço. Mas o teu Deus, ele conhece. As suas orações, diz o Senhor, que estão fazendo efeito sim. Você está pensando que não está chegando no trono de Deus. Ai, Deus de providência. Cada uma oração está chegando no trono de Deus. E ali, diz o Senhor ainda assim, ó, que vidas não desceram por causa das suas orações. Aleluia! Diz o Senhor para ti essa noite. Tem vidas que não desceu à sepultura por causa do seu joelho. Porque o que te guarda não dorme, igreja. O que te guarda não dorme. O que guarda os seus não dorme. O Senhor, que está do lado da moça de vestido azul, o Senhor diz assim, ele tem algo contigo. Ele tem um chamado na sua vida. Glória a Deus. Talvez você ainda nem sabe. Mas eu vejo uma resistência. O Senhor diz assim que há uma resistência. Deus diz assim que Ele vai botar uma chama no seu coração. Glória a Deus. Ela vai começar a queimar. Ela vai começar a arder. E você vai sentir o desejo de estar cada dia mais, de buscar cada dia mais a presença do Senhor. Quando eu olhei para o Senhor, sabe o que eu lembrei, moço? De quando eu tinha 16 anos, que o Senhor me chamou. E aí, Ele escolheu meu esposo para me evangelizar. Jogou o anzol. Eu detestava crentes de roupa social, irmãos. Quando eu olhava aqueles homens vestidos de paletó, eu falei, meu Deus, como é que eu vou casar com um homem assim, vestido de paletó? Que roupa feia. Hoje a coisa que eu acho mais linda é um homem de Glória a terno. Deus. E chega aquele homem com as roupas diferentes. Ele gostava muito de esporte, calça cheia de bolso. E ali Jesus levou para mim resgatar. E eu fui a primeira pessoa, para a glória de Deus, que aceitou Jesus logo depois de mim. Foi vindo muitos. Aleluia. E eu vi o Senhor. Eu me lembrei quando eu tinha 16 anos, que eu comecei a sentir a vontade de ler a Bíblia, só que eu lia a Bíblia e não entendia nada, irmão. E ali, sabe o que meu esposo fazia? Ele lia muito o livro de Mateus para mim, lembro até hoje, como marcado o livro de Mateus. Ele lia muito para mim, e ali a gente sentava na cama nós dois, e ele lia, abria ali, ia lendo, eu falava assim, mas eu estou lendo aqui, não estou entendendo nada. Mas foi me dando uma curiosidade de saber o que eram aquelas histórias, como se fosse um livro de história normal. E eu queria entender o final, no outro dia eu queria ler mais para mim saber o que aconteceu, o que houve. E o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. E o Senhor diz assim, da mesma forma Deus vai trabalhar na sua vida. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 16 anos. Foi quando eu me casei e fui embora para o Rio de Janeiro. E aí, acho que foi um mês de casada, eu aceitei Jesus. E eu liguei para minha mãe, muito contente. Eu tenho que dividir essa notícia com a minha mãe. Mãe, você não sabe
que aconteceu, eu aceitei Jesus, estou tão feliz, estou aprendendo um monte de coisa. Jesus parece que é doce, você todo dia come, você dá vontade de comer mais. É uma coisa, uma sensação maravilhosa, é o primeiro amor, igreja. Minha mãe falou assim, minha filha, você é muito jovem. Você é muito novinha. Espera você ficar mais de idade. Porque você é muito jovem para aceitar Jesus. Não faça isso não. E aquilo me deixou, sabe, sem pés. Só que eu estava assim tão empolgada, tão envolvida, que eu falei assim, por que meus pais não nasceram no Evangelho? Por que eu não nasci em berço de ouro? E ali eu não entendia por quê. Porque eu não fui antes. E eu chorava com aquilo. E aí eu fui entender que eu fui chamada para levar todos. Glória a Deus. E ali logo, irmãos, que aí eu ficamos no Rio de Janeiro um tempo e aí voltamos para a Bahia. Né? Eu não consegui ficar longe da minha mãe. E através da minha vida, da vida da minha esposa, ela começou a ir. Depois a minha irmã foi, a minha irmã hoje é pastora, a esposa dela é pastoreia a igreja para a glória de Deus. E um dia Deus falou com ela, tirei gente do Rio de Janeiro só para falar com você. E você está achando que eu não existo? Ela falou que Deus não existia. Deus usou um irmão e falou com ela, eu tirei vasos do Rio de Janeiro para vir até aqui falar com você. E você fala que eu não existo? Estou te provando hoje. Aí ela lembrou do cunhado. Esse homem foi dar um crédito, né? Falou com ela. Então, irmãos, é uma coisa assim fantástica a presença de Deus em nossas vidas. Quem tem sabe como que é sentir a presença de Deus. E eu vou passando por aqui, eu acho que eu já fui até um pouquinho demais, né, pastor? Mas que o Senhor possa estar nos enchendo, nos envolvendo com essa presença, porque é a melhor coisa, irmãos. Não há nada melhor que a presença de Deus. Eu falo, Senhor, eu posso morar numa casinha com a lona de chão, piso, comendo farinha, baiano gosta de farinha, né? Todos os dias, mas não tire a tua presença da minha vida. Que não falte a tua presença, porque com a presença de Deus você vai mais longe. Com a presença de Deus você consegue passar os obstáculos, você consegue vencer as coisas que a vida nos traz. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.